Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, né, ao pró-reitor, professor Hernandes, pelo convite e essa honra, né, de abrir esse tipo de atividade aqui em Ribeirão. E eu encontrei algumas pessoas da última vez que eu vim para dar uma palestra, que faz muito tempo, né, acho que deve fazer uns 8, 10 anos. E naquela ocasião, eu vim aqui para falar um pouco sobre o computador de $100, né, do laptop de $100. Né? E por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque eu achei bem interessante a provocação do professor, quando ele mudou ali, colocou sala de aula, ele acrescentou no título da minha palestra, porque ele me provocou e eu trago de volta uma provocação para vocês. Né? Afinal, o que tem que ser uma sala de aula? Porque a gente continua com uma sala de aula não só na questão do layout, mas o comportamento das pessoas dentro da sala de aula é extremamente ultrapassado. Então, eu vou fazer uma fala aqui, trazendo uma série de coisas, né? Vou ver se dá tempo, porque eu trouxe muita coisa, não sei se vai dar tempo para eu falar sobre tudo, né? Eu queria poder ficar mais horas aqui com vocês, mas que a gente possa, em cada um dos exemplos que eu for colocar aqui, a gente pensar, afinal, o que é essa sala de aula, né? Que todos os espaços são salas de aula. E, do ponto de vista da tecnologia, para a gente o que é extremamente importante, aquele projeto lá que a gente vem trabalhando há muito tempo, de o laptop de $100, o que significa? Significa você conseguir disponibilizar essas tecnologias para qualquer pessoa, em qualquer lugar. E, no fundo, quem que é o laptop de $100 hoje? Hã? Ele ainda não custa $100. Bom, o dólar subiu agora, então agora está quase assim. O celular hoje está na mão de todas as pessoas, de todas as classes sociais. É claro que os celulares mais modernos ainda estão num preço, né? Não é o custo, mas o preço inacessível, mas o tempo em que essas coisas passam a ser disponibilizadas é muito curto. Esses ciclos tecnológicos são muito rápidos, eles querem que você troque para um outro mais esperto do que o anterior, e essas tecnologias vão conseguindo entrar em todas as camadas. E a gente vive um momento que, por exemplo, no estado de São Paulo, vocês sabem que existe uma lei que proíbe o uso do celular em sala de aula? Né? Então, esses dispositivos são tidos como inimigos, e, na verdade, eles estão dentro da sala de aula, e muitas das coisas, de exemplos que a gente vai colocar aqui, que às vezes tinham que ser feitos em laboratórios super especializados, você conhecer o software, o hardware, e só você, que é muito especialista na área, conseguia desenvolver aplicações, hoje você pode, uma criança consegue desenvolver, um aluno seu, ou você, a dificuldade, às vezes, para o docente é de ter tempo para ele desenvolver, então é importante ele colocar os seus alunos para desenvolverem algumas coisas. Então, aqui eu quero trazer esse tema da realidade virtual, a fabricação digital e alguns desafios e oportunidades que a gente tem aqui pela frente. Aqui na tela anterior, estava dito que eu sou do Laboratório de Sistemas Integráveis, então, desde criança, quando eu entrei na Poli no primeiro ano, eu passei a fazer iniciação científica e tecnológica nesse laboratório, que foi criado em 1975, e que o nome dele é porque a gente acredita que qualquer coisa na eletrônica pode ficar cada vez menor e mais acessível na mão das pessoas. E aqui, mais recentemente, em 2011, uma parte do laboratório com outros colaboradores de fora da Poli, a gente conseguiu um NAP, que é mais focado na questão de tecnologias interativas. Aqui o Laboratório de Sistemas Integráveis vai desde a concepção de sistemas até a parte de microeletrônica, você fabricar sensores, etc. Né? E o Inova Lab é um laboratório que a gente construiu especialmente para a graduação, junto com o professor Zancu, que é da engenharia de produção, e que a gente trabalha com equipes multidisciplinares, espaços onde a gente disponibiliza as tecnologias para que os alunos usem nas mais diversas disciplinas. E, no caso do nosso NAP, a gente coloca que a nossa missão do NAP de tecnologias interativas, que é um NAP de instrumentação. Então, o nosso objetivo é a gente desenvolver estudos e pesquisas em parcerias com outras áreas para mostrar como a engenharia de computação, como a eletrônica, elas podem estar resolvendo, né, ajudando nas pesquisas em todas as áreas. E o nosso objetivo é pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias interativas no longo prazo. E quem que, quando nasceu, já tinha um computador em casa? Levanta a mão.
Ah, então vocês estão da minha idade. Quem já tinha celular em casa, então pior ainda, né? Então, assim, muitas das coisas que a gente utiliza hoje, que a gente não consegue nem ficar sem elas, são coisas muito novas, né? Muito recentes. Então, são áreas, e quando a gente fala de interatividade, de eu conseguir fazer alguma coisa, ter uma resposta imediata, são coisas muito novas e que a parte de eletrônica e de computação avançou muito rápido do que a capacidade dos seres humanos de desenvolverem aplicações para as diversas áreas, né? Para aquelas aplicações que realmente são relevantes. A realidade virtual, com esse nome, só que ao longo dos anos, por exemplo, quando eu comecei lá no laboratório como aluna de iniciação científica, o significado de realidade virtual era diferente do que a gente consegue fazer hoje, né? Claro que os conceitos são muito parecidos, mas as possibilidades, né, de você fazer desenvolvimentos vêm mudando muito. E a realidade virtual ela é colocada na Academia Internacional de Engenharia como sendo uma das áreas prioritárias, que a gente tem muito para investir ainda nessa área, para estar desenvolvendo, usando todo o acervo de conhecimento sobre as tecnologias para desenvolver aplicações de impacto na sociedade e nas mais diversas áreas, né, do conhecimento humano. E uma coisa que é importante quando a gente fala de realidade virtual, aí também tem a expressão realidade aumentada, né? É que a gente pode ir desde um ambiente real, totalmente real, ali eu tenho um avião, uma situação real, que a gente pode ir em direção a um ambiente totalmente virtual. Então, a última imagem lá ela é toda virtual. Então, eu posso estar dentro de uma pessoa, dentro de um ambiente onde tudo é de mentira, né? Pode ser até representações de coisas reais, mas eu estou num cenário totalmente virtual. E eu posso ter situações intermediárias. Então, ali de lá para cá, a segunda, a gente tem uma pessoa real com um objeto físico junto dele, que ele pode manipular, e no seu entorno ele tem imagens virtuais. Já na de cá, a gente tem um mundo real, e eu estou conseguindo ver um avião de mentira ali, um avião virtual num cenário real. Então, a gente tem muitas possibilidades que, dependendo do tipo de aplicação, pode ser que eu queira uma realidade aumentada. Então, eu tenho um mundo real e eu quero colocar algum elemento que não é real para poder ver como é que ele se comportaria naquele lugar. Ou eu posso ter um ambiente virtual, mas que eu quero interagir com esse ambiente virtual, colocando alguns objetos que eu vou manipular para poder controlar o que acontece nesse ambiente. E eu posso ter não só imagens, mas ter sons e ter outras coisas, né? A parte, por exemplo, de cheiros. Isso é mais difícil de implementar, mas também é possível. Coisas táteis, então, que eu pego e eu vou sentir. Então, a gente mudar a temperatura, mudar algumas características. Então, tudo isso é possível. O que precisa é entender se isso faz sentido para a experiência que eu preciso proporcionar para o meu usuário, né? Será que ele vai conseguir entender melhor alguma coisa se eu fizer um sistema que tenha, né, esse tipo de recurso? Alguns autores falam muito também da questão da importância da imersão, mas a imersão depende da área de aplicação, né? Eu, às vezes, assistindo determinados programas na televisão, eu fico absolutamente, né, imersa, apesar dele não ser um dispositivo, né, onde você está dentro de um ambiente virtual, mas se a história é envolvente, então existem conceitos que são importantes e que, se for alguma coisa para a área de educação, dependendo da área em que eu estou trabalhando, eu vou precisar entender o que significa para a minha aplicação o conceito de imersão, o que significa o conceito de interação. Né? Sou eu, é uma demonstração, é o próprio aluno que vai estar interagindo com o quê e por quê, né? E também entra a questão da imaginação. Às vezes a gente precisa fazer uma aplicação que ela represente o real, porque para eu fazer no real, ou eu vou danificar alguma coisa, ou vou prejudicar alguém, ou é muito difícil, é muito caro, então eu vou fazer o virtual primeiro para treinamento, para que depois, quando ele vá para o mundo real, ele possa ter um desempenho maior. Um dos exemplos é, por exemplo, se eu preciso fazer manutenção elétrica em linhas vivas, né, para não desligar a energia para alguns setores essenciais. A pessoa que vai fazer isso, ela não pode errar. Né, ela só tem uma chance de ir lá, tem que acertar. Então, eu tenho que criar sistemas onde essa pessoa consiga estar perfeitamente apta, porque a qualquer momento que ela precisar fazer uma intervenção, ela vai ter que fazer uma intervenção de uma situação de alto risco. Então, o quanto que numa aplicação eu estou trabalhando com coisas reais ou de imaginação. De repente, eu quero criar uma situação que eu quero viajar no tapete do Aladdin na Disney. Então, aí, os conceitos são totalmente diferentes, né? O que é real, o que é virtual, que sensação que eu quero dar para o meu usuário. Outra coisa que é importante, aqui a gente colocou aqui o Lopes e Zufo, né? Que a realidade virtual, cada vez a gente está tentando puxar, né, aquela setinha, cada vez ambientes mais imersivos,
mais realistas e mais interativos. Então, quem é da área de tecnologia, o desafio para a gente é sempre fazer coisas que possam possibilitar mais realismo, mais interação, mais imersão, para que nas diversas aplicações você possa ter um leque, aí, um repertório de tecnologias disponíveis que você possa usar. Aqui eu coloquei uma imagem, mas é mais para a gente colocar que, no começo da realidade virtual, a gente trabalhava muito com a questão da imagem. Mas, à medida que as tecnologias foram avançando, etc., eu preciso trabalhar com equipes multidisciplinares para desenvolver os sistemas, para a gente poder explorar todas as possibilidades, né, de percepção humana e de atuação do ser humano. Então, o projeto tem que ser centrado no usuário, entender o que eu quero provocar nesse usuário e o que eu posso também capturar desse usuário de informações, né, para poder usar na aplicação. Então, aqui a gente tem equipes trabalhando onde a gente precisa entender melhor, não só o sistema visual humano, né, mas outras características. Aqui, só para colocar uma perspectiva histórica, um exemplo, o Sutherland, que é ali no meio, né, já em 1963, na tese de doutorado dele lá no MIT, ele dizia que já seria possível desenvolver sistemas, e ele fez um protótipo rudimentar na época, onde você pudesse combinar imagens virtuais e reais, e que você poderia estar observando aquilo, e que aquilo poderia ser muito útil. Então, conceitos nessa área, né, de coisas de realidade virtual, realidade aumentada, já são bem antigos, já são bem conhecidos. A dificuldade é como você conseguir desenvolver tecnologias, num primeiro momento, ter tecnologias que só ficavam disponíveis em laboratórios de pesquisa, laboratórios avançados, ou empresas, né, que conseguem investir muito. E hoje o que a gente vê é que essas tecnologias, e é um dos trabalhos que a gente desenvolve, de como é que a gente leva essas tecnologias para todos, né? Então, tecnologias com características diferentes, né, para cada uma das aplicações, mas que você possa usar no ambiente doméstico, no ambiente de escola, no ambiente profissional. Um outro conceito que é bem antigo era esse de imersão. Então, ó, em 93, o conceito de caverna. Quem já ouviu falar da caverna digital? Ninguém? Puxa, nosso marketing está ruim. Não, mas em 2001, a gente montou lá em São Paulo um laboratório de realidade virtual que a gente denominou de caverna digital. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas ele foi feito a partir de um conceito que não foi a gente que definiu, que foi a equipe da Carolina Cruzneira, de que era interessante que você pudesse ter imagens em volta do usuário, que o usuário ou um conjunto de usuários ficariam ali no meio discutindo uma aplicação, mas eles estariam envolvidos, né, por imagens. E aí, né, são espaços grandes, etc., que, se a gente pensa em aplicações na indústria, por exemplo, algumas aplicações científicas, isso pode trazer um ganho de percepção ou um ganho de velocidade na tomada de decisão do que se você ficasse olhando em telas pequenas. E aí tem várias tecnologias, não vou ficar detalhando, mas alguns sistemas que usam estereoscopia para aumentar a noção de profundidade, uma vez que a gente tem 2 olhos, e no mundo a gente usa isso para poder ter a noção de profundidade. Como desenvolver tecnologias em que a gente conseguisse, ao invés de ter uma imagem chapada que os 2 olhos estão vendo a mesma coisa, de você produzir imagens diferentes para melhorar a sensação de imersão. Então, existe aí uma gama enorme de tecnologias computacionais, de softwares, etc., que eu não vou detalhar agora com vocês, não é o propósito, mas que a gente, nesse centro, está plenamente qualificado para trabalhar em conjunto com vocês, dependendo do tipo de aplicação que venha a ser desenvolvido, se vocês ainda não tiverem autonomia para estar desenvolvendo. Existem várias tecnologias, além daquela de eu entrar dentro da caverna, por exemplo, tecnologias em que eu consigo misturar o real com o virtual. Então, eu filmo o real, misturo com o virtual e eu estou exibindo ali nesse tipo de dispositivo para o indivíduo, ou pode estar imerso só numa coisa totalmente virtual. Essas tecnologias, elas costumam avançar muito mais rapidamente para os segmentos de jogos, para os segmentos militares, e em alguns segmentos da indústria acabam impulsionando mais rapidamente o desenvolvimento dessas tecnologias. Mas hoje a gente já está no estágio em que a Google, vocês já viram coisas desse tipo por aí? Você faz um negócio desse, põe o seu celular aqui, o celular é a tela, né? E você consegue, inclusive, em alguns dos aplicativos, utilizar a estereoscopia, porque ele divide a tela do celular, né, em 2 pedaços, e cada olho vai enxergar, né, uma parte. Aqui a gente fez com uma impressora 3D, um parecido, para ficar só um pouquinho melhor do que esse de papelão, né? Então, se alguém tiver aí um celular desse tamanho aqui, a gente pode brincar um pouquinho depois.
Dispositivos de exibição, você tem vários. Você tem as telas dos computadores, os tablets, os próprios os projetores, etc. Vou passar rápido aqui. Então, a gente tem várias alternativas, dependendo do tipo de aplicação. Pode ser que a posição desse dispositivo de exibição seja interessante, ou então você quer na mesa, ou você quer nas paredes. Né? Ou então você tem um vidro que, de repente, num momento ele é translúcido, no outro momento você quer que aquele material que você quer projetar possa ser projetado no vidro. Então, existem várias tecnologias, algumas já são tecnologias comerciais de baixo custo, algumas são tecnologias que ainda têm um preço elevado, ou ainda são tecnologias em laboratórios. Dispositivos de interação, também há uma gama enorme, mas nos videogames, nas casas de vocês devem ter coisas bem interessantes, né? O Wii e outras coisas. Então, você tem vários tipos de tecnologias. Você tem algumas TVs que você nem precisa segurar nada, você pode só fazer alguns gestos. Então, as TVs já começam a utilizar tecnologias que não precisam ser necessariamente tangíveis. Existem algumas tecnologias aí no mercado, então não são coisas de laboratório, já são coisas do mercado, como, por exemplo, esse daqui de cima, que você segura como se fosse uma caneta, mas ele te dá realimentação de força. Então, isso aqui é bem interessante. A gente desenvolveu algumas aplicações com pessoas na área de medicina para simular situações para cirurgia, então eu devo verificar se eu estou conseguindo atravessar ou não um determinado material. Então, são dispositivos que já existem e que existem muitas aplicações comerciais, né? E muitas aplicações abertas também, que você pode adaptar a sua aplicação a partir de aplicações que pessoas já vêm desenvolvendo e compartilhando na rede. A Caverna Digital, como falei para vocês, é o nosso sistema lá desenvolvido na Poly, que a gente inaugurou em 2001, que tinha principalmente o desafio computacional e de geração de imagens na época, que foi onde a gente se debruçou. Ao invés de comprar um equipamento que custava $1 milhão e pouco de dólares, que era a única coisa que era possível na época, em 2001, para poder gerar 5 imagens simultâneas com estereoscopia, né? A gente desenvolveu uma solução baseada em computadores convencionais e algumas placas aceleradoras para a parte gráfica. Então, aqui eram desafios para a gente de engenharia, de como a gente não ficar refém de um único fabricante na época para poder ter sistemas de realidade virtual de grande porte. E aqui, vou passar um vídeo rápido para vocês. E preste atenção na fala de uma pessoa que era bem jovem na época. Espera aí. Ops, cadê meu mouse? A informática e o mundo virtual também vão ajudar na formação de estudantes da Universidade de São Paulo. Em breve, eles poderão treinar numa sala especial o que aprendem na sala de aula. Aqui os pesquisadores podem errar à vontade. Suturar um ferimento em um paciente virtual não provoca dor e nem deixa cicatrizes. Os ossos da bacia são examinados de vários ângulos. O mouse é um micro-robô que proporciona sensação de tato. Se a superfície é dura, é preciso exercer mais força para operar. Esse aqui é um rim, eu posso sentir esse rim com esse equipamento, né? Se eu fosse um estudante de medicina, um médico treinando, eu poderia localizar, por exemplo, uma pedra aqui nesse rim e retirar essa pedra. O laboratório de realidade virtual da USP custou $1 milhão. São 28 computadores e centenas de metros de cabos de fibra ótica. A estrela é esta sala de 9 metros quadrados, chamada de caverna. Ela tem 5 telas de projeção. Os óculos para 3 dimensões fazem com que o mundo criado pelos computadores pareça de verdade. A gente não consegue distinguir onde está a tela e onde está a imagem, o que é real e o que não é real. Dá uma emoção de você sentir que você vai cair e que algo vai bater em você. Mais do que um grande, caro e divertido videogame, a Caverna consumiu 4 anos de planejamento e construção para ser um instrumento de ensino e pesquisa em praticamente todos os campos da ciência, da medicina à astrofísica, da prospecção de petróleo em águas profundas à microeletrônica. A caverna recria situações extremas. Um biólogo poderá entrar dentro de uma célula e o astrônomo viajar no espaço. Outro objetivo do laboratório: tornar esses recursos mais baratos e acessíveis a um número maior de pessoas. Em 10 ou 15 anos, essa tecnologia vai estar disponível
na casa do cidadão comum, na forma de uma TV digital muito mais avançada do que nós conhecemos hoje. Então, aqui que ele fala, né, que, quer dizer, na verdade, o nosso trabalho é gerar conhecimento para que essas coisas possam estar mais disponíveis. E hoje a gente vê que ele falou em 2001, então a própria definição do padrão de TV digital que a gente vem participando é buscando esse tipo de situação, que essas coisas fiquem cada vez mais disponíveis para todos. Cadê? A gente vem desenvolvendo em parceria, mas o objetivo, por exemplo, quantos alunos de graduação e de pós-graduação conseguiram passar pela Caverna, que é um laboratório de pesquisa? Claro, são poucos, não é uma sala de aula, né? Mas a ideia é a gente estar desenvolvendo, gerando os conhecimentos e desenvolvendo tecnologias para que a gente possa levar essas coisas para um público mais amplo. Então, a gente fez vários experimentos, vários estudos, gerou vários trabalhos. Por exemplo, será que faz sentido a gente, num ambiente de realidade em que você entra dentro de uma caverna para você ver coisas na área de anatomia? Será que faz sentido isso ou não? E aí as respostas não são dos engenheiros, as respostas têm que ser de quem é da área de aplicação específica. Né? Por exemplo, na área de visualização molecular, a gente fez alguns experimentos na época do TIDIA. Será que faz sentido? Quer dizer, uma tela grande, uma tela pequena, eu preciso de uma percepção melhor de profundidade ou não? Quanto que isso faz diferença para um aluno ou para um especialista? Por exemplo, para a gente na área de engenharia elétrica, é extremamente importante a gente ter a realimentação visual, né? Tanto para quando eu estou projetando um circuito, quanto para quando eu estou simulando o comportamento de um circuito. Então, a gente usa muitos softwares comerciais, alguns softwares abertos, para poder trabalhar tanto com os alunos de graduação quanto com os de pós-graduação, porque esse é um ambiente que eles vão usar de projeto na sequência. Então, nas mais diversas áreas de engenharia. Aqui a gente fez alguns experimentos também na questão de patrimônio histórico. Por exemplo, a Catedral da Sé, em São Paulo, ela é a terceira. Existiram duas outras que não existem mais. Então, a gente fez um trabalho com especialistas na área de patrimônio histórico para resgatar o que foi São Paulo em 1911. Então, a partir de documentos históricos, etc., conseguir reconstituir usando softwares de modelagem, etc. E depois a gente fazia passeios dentro da caverna, nesses espaços reconstruídos com os especialistas para a gente verificar, né, se eles estavam adequados ou não. E aí você pode pensar numa série de possibilidades aí, não só de pesquisa, né, para quem é de patrimônio, mas para a parte educacional, para a parte de resgate. Na área de realidade aumentada, porque aqueles anteriores, o foco era nas imagens. Então, eu olhando imagens, né, mas já quando a gente fala de realidade aumentada, a gente já entra numa área em que eu quero ver o real e alguma coisa junto com o real. Aí, no começo, surgiram várias aplicações que você fala assim, nossa, isso aqui é só brincadeira, isso aqui não tem utilidade. Né? Ok, eu estou vendo uma coisa aqui na minha mão. Né? Mas por quê? Porque é um momento em que você tem muito mais foco na questão do desenvolvimento tecnológico do que no desenvolvimento das aplicações. Então, gerar conhecimento sobre como é que eu consigo combinar imagens reais com virtuais. Só que hoje a gente já está num momento que, mesmo na internet, vocês têm acesso a um mundo de informações, né, de modelos produzidos para áreas diferentes, em que você pode combinar estratégias de realidade aumentada para colocar na sua mão um modelo que alguém fez. Né? E aí é preciso explorar muito a questão do coletivo, né? Porque nenhum docente vai conseguir produzir tudo o que ele quer no tempo que ele tem. Então, ele tem que tanto colocar os seus alunos, né? Ao invés de eu criar uma representação e mostrar para o meu aluno como é que é essa representação que eu consegui produzir, de eu convidar também o aluno, olha, pensa nesse fenômeno eletromagnético, cria o seu modelo, né? E gera alguma coisa usando realidade aumentada ou alguma dessas tecnologias para que a gente possa estar discutindo, para ver o quão parecido o seu modelo é do meu ou de um outro que está na literatura. Então, de possibilidades, e o que eu aconselho sempre a vocês é não querer fazer tudo, né? Porque se você convida, como essas tecnologias começam a ficar muito mais disponíveis, você convida os seus alunos, e eles são muito mais ágeis e têm mais tempo do que a gente, né, para poder explorar algumas tecnologias, você acaba tendo resultados muito importantes, porque ele tem o desafio intelectual é muito maior quando ele precisa criar uma representação do que se ele já vê alguma coisa pronta. Então, é bom combinar essas duas coisas. E, bom, a realidade aumentada, ela permite, quando é interessante, a gente combinar o real com o virtual. A característica dele é que tem que ser em tempo real, então você está mexendo a sua mão, mudando de posição. Né? Normalmente eu tenho câmeras nesse ambiente que conseguem reconhecer alguma coisa que você está segurando ou consegue reconhecer a sua mão. Né? E você, ao mexer
acontece alguma coisa com aquela imagem que está sendo combinada. Normalmente você usa algum óculos, né, que é o que vai te projetar a imagem. Existem aí em laboratórios de pesquisas coisas que o pessoal quer colocar já uma lente, ao invés de você ter um óculos, mas aí são coisas de pesquisa. Como falei para vocês, tecnologias como essas estão super disponíveis. Agora você pode fazer de papelão, você pode imprimir com a sua impressora 3D, colocar o seu celular, só que alguém tem que criar o modelo, alguém tem que disponibilizar isso. Você tem, no caso de vídeos, você tem coisas já no próprio YouTube. No YouTube, depois eu mostro para vocês, tem uma aplicação que a gente fez que com um celular que tenha acelerômetro ou um tablet com acelerômetro, você faz um vídeo 3D ou uma animação em 3D e você consegue passear por ela facilmente. Então, tem várias tecnologias. Tem muitas aplicações na área de publicidade. Publicidade tem muito dinheiro, né? E eles inventam coisas, principalmente quando são coisas que ainda são novidade. Novidade tecnológica tem um apelo muito forte. Então, você, às vezes, com o seu tablet, olhando para uma revista, né, filmando a revista com o seu tablet, ele te apresenta alguma coisa a mais, um brinde para você, além da imagem que ele tem ali. Então, ele vai fazer um processamento, vendo o que está presente naquela imagem, ele vai te projetar alguma coisa. Aí tem uma infinidade de recursos, não vale a pena detalhar. Na área de educação, tem muitas coisas simples, como, por exemplo, aqui uma aplicação que a criança está ali no computador e, dependendo do que ela coloca em cima da mesa, a câmera pode estar reconhecendo, né, aquilo que foi colocado, e ele ganha um prêmio na tela do computador porque ele conseguiu formar uma palavra, alguma coisa assim. Então, trabalha um pouco com a questão de motivação, né, te dá um desafio e usa, né, a sedução da tecnologia para atrair a criança, por exemplo, mas também tem a questão de conseguir reconhecer automaticamente se a palavra está certa ou não está certa, mesmo que o professor não esteja ali do lado, né? Então, tem várias aplicações desse tipo, ou aplicações que você tem um livro que é estático, o livro não está inteiro ainda na internet, né? Não é um livro digitalizado eventualmente, mas numa página do livro que você abre, ele dispara algum aplicativo que vai trazer algum tipo de... Se é útil ou não é útil, cabe a quem, né, tem o propósito educacional desenvolver instrumentos para avaliar. Às vezes ele é útil porque ele dispara motivação, né? Não porque é realmente alguma coisa que vai fazer com que a criança aprenda mais pelo aplicativo em si, mas ele traz um outro tipo de situação de novidade. Quando deixa de ser novidade, pode não surtir o mesmo efeito. Na área de entretenimento, aí na casa de vocês pedem ajuda para os consultores especializados, que são as crianças, eles vão contar para vocês, melhor do que eu, quais são as várias novidades, né, que você tem voltados para entretenimento. Então, coisas que você vê na tela do computador ou na tela da TV, alguma coisa que já combina, porque tem muitas TVs agora que já tem câmera também. Então, você pode estar usando a TV como um computador, só que ele é ainda um produto diferente, porque, afinal, a indústria tem que vender vários produtos diferentes para a casa da gente, né, com tamanhos diferentes, com características diferentes. Na medicina, a gente tem também uma infinidade de possibilidades. Quer dizer, uma vez que você tenha modelos virtuais, você pode tentar ver o que está dentro desse modelo virtual, né, e para o seu propósito. Aquela última imagem ali, a gente está combinando uma imagem do real com o virtual. Então, eu tenho um dado que está dentro, que foi extraído a partir de exames, né, daquele indivíduo, e no momento ali da cirurgia, um pouco antes da cirurgia, você poderia combinar imagens virtuais com a imagem da pessoa real para ver se o posicionamento está adequado, né? Claro que tem uma série de desafios técnicos aqui, mas essas aplicações já existem, né? Algumas ainda em laboratório, outras já em prática. Aí tem várias outras fotos, mas isso tem uma infinidade de possibilidades. Esse aqui é um trabalho de uma aluna minha de doutorado, que a gente queria trabalhar com educação musical, mas com crianças com severos problemas motores e também cognitivos. Então, a gente trabalhou com a Bedim, onde a gente coloca alguns cartões, e dependendo do posicionamento do cartão, vai tocar uma determinada nota musical, e a gente consegue também trocar os instrumentos. Então, acabou virando uma atividade lúdica, porque algumas crianças não conseguem tocar um piano de verdade, porque ele não tem esse movimento fino. Então, aqui a gente desenvolveu que você pode pôr os cartões aonde você quer, e você ganha também com a questão da criança movimentar. Você quer fazer um determinado desafio para que ela desenvolva melhor a questão motora. Então, a gente combinou a música com a possibilidade de você colocar o formato que você quer para o seu instrumento musical, aqui no caso.
Você pode dar, por exemplo, manutenção. Então, ele usa aquele óculos porque ele sabe que ele vai ter que fazer um determinado tipo de procedimento e naquele veículo ali ele não sabe exatamente o que é. Então, ele pode estar vendo algum tipo de instrução em que ele vê. Ele colocou aqueles cartões em determinadas posições e o aplicativo reconhece onde é que estão aqueles cartões, ele vai gerar as imagens sobrepostas à imagem que está sendo filmada pelo óculos dele ali que tem uma câmera. Então, isso é útil? Pode ser útil, né, ou não, dependendo da área de aplicação que a gente tem. Se ela for bem feita, ela pode ser muito útil. Tem várias aplicações, por exemplo, na área urbana. Então, por exemplo, aplicativos, sei lá, aquele último ali. Tem alguns aplicativos de celular e de tablets já feitos. Aí, alguns são de empresas que têm um intuito comercial, outros são de projetos de alunos. Tem um, por exemplo, que você, lá em Londres, quando foi na época das Olimpíadas, se você apontava com seu celular para determinados lugares, ele te mostrava mais informações sobre aquele lugar. Em alguns, eles tinham, inclusive, algumas animações. Então, se aconteceu uma batalha no campo tal, quando você mirava ali, rodava o aplicativo, você via o mundo real, mas você via uma batalha virtual acontecendo naquele lugar. Então, tem várias possibilidades que já são concretas, não são coisas de laboratórios de pesquisa. Bom, de informações urbanas, tem uma infinidade de possibilidades de você não só usar o tablet, o celular, mas, eventualmente, usar o próprio vidro do carro para projetar algumas informações. Mas é claro que, quando se trata de um automóvel, você tem questões de segurança. Então, mesmo que em laboratório o pessoal já faça algumas coisas, né, você cola uma película no vidro para que você consiga usar a projeção no vidro. Algumas coisas ainda não são comerciais. E uma coisa que é interessante... Por exemplo, quando a gente pega aqui o tablet, não sei se dá, que depois vocês vão vir aqui na frente pegar, né? Vocês estão vendo que está mexendo aqui? Eu estou com um vídeo no YouTube, está parado agora, mas eu estou mudando a posição. E como esse tablet tem acelerômetro, e muitos dos celulares de vocês também têm, ele sabe em que posição eu estou, ele me mostra. E eu podia dar um play, deixa eu ver, se a rede deixar aqui... Eu dou um play. Foi em arte rupestre. Então aqui vocês podem ver que tem muitas pinturas, né, antigas, pré-históricas. E o que é interessante é que esse aqui, se vocês forem na internet, no YouTube, procurarem Abrigo de Itapeva, se o celular de vocês tiver os recursos desse tablet, vocês vão poder ver esse vídeo 360 graus. Então, no YouTube já dá para colocar coisas 360 graus. Né? E vocês assistindo. E não é muito difícil de fazer. Se alguém precisar de ajuda, a gente pode fazer em conjunto com vocês. Não, então, são coisas que... Ô, meu filho, fica quieto. Isso. São coisas que, se a gente não consegue fazer sozinhos, a gente pedindo ajuda para os nossos alunos, né, eles rapidamente descobrem, porque o conhecimento de como fazer, ele está muito disponível. Né, porque o próprio YouTube tem interesse que você coloque mais material 360 graus com esse tipo de recurso, porque uma vez que a plataforma deles já te dá esse tipo de possibilidade. A mesma coisa, os fabricantes de celulares, de tablets, etc. Eles têm muito interesse que a gente vá povoando aí, né, a rede com coisas que tenham utilidade para as pessoas. Vou pular esse aqui. Bom, o Google tem infinitas possibilidades. Né? As TVs também, porque uma dificuldade que a gente às vezes tem, você quer fazer uma coisa nova na sala de aula, você fala assim, puxa, mas na minha sala de aula só tenho carteiras, né? A lousa, a rede às vezes funciona, às vezes não funciona, então eu tenho poucos recursos. Então, a gente tem que começar cada vez mais a aproveitar os bring your own device, né? São os devices que os alunos têm, a própria conectividade que os alunos têm, e a TV também, né? Todo mundo tem TV em casa, todo mundo tem celular praticamente, né? TV com certeza, no Brasil tem que ter, né? Celular,
parcela muito significativa da população já tem. Então, tanto em ambiente de sala de aula, quanto no ambiente doméstico, como no ambiente em campo, a gente tem que fazer uso desse tipo de recursos. E existe um acervo enorme de coisas já prontas na internet. Você fala assim, nossa, eu vou ter que criar um modelo 3D, então eu vou aprender a usar o Blender, ou vou aprender a usar algum outro software para criar um modelo. Procure primeiro na internet, porque muito provavelmente você já vai encontrar algum modelo pronto que você pode modificar e você pode ganhar produtividade, né? Então, tem uma série aí de recursos. E o próprio... Alguém já ouviu falar do Blender? É um software para você modelar, que é open source, então ele está muito disseminado, né, que as pessoas usam. E você tem vários recursos para desenvolver aplicações de realidade virtual e realidade aumentada que também se acoplam a essas coisas, né? Então, TV é uma das coisas que a gente tem que usar, seja dentro da escola, né, seja no ambiente doméstico. Já existem várias aplicações interativas que você pode baixar na sua TV, né, que vai rodar ali na TV, que tem um hardware mais limitado do que os computadores, mas tem uma tela grandona, então traz outras vantagens. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês no tablet, que vocês não estão conseguindo ver, mas se vocês entrarem aí no computador de vocês e procurarem Abrigo de Itapeva, foi um vídeo que a gente foi a campo com uma equipe do projeto FAPESP, de um projeto que a gente tem de Science. Então, a gente foi num sítio arqueológico, a equipe é pequena, é difícil o acesso ao local, mas a gente conseguiu fazer no local uma filmagem 360. Então, o especialista na área de arqueologia mostrando a intervenção que ele estava fazendo no local, a importância de tudo aquilo, e o fato de você conseguir ter esses subprodutos, como esse vídeo que eu coloquei para vocês 360, faz com que você possa estar ali, né, mesmo sem poder estar junto com eles, que você possa se teletransportar. Então, a questão do teletransporte para a educação é extremamente importante, né? Quer dizer, eu não preciso fisicamente ir a um local, né, eu posso fazer uma série de atividades antes de... Não que não seja importante ir fisicamente ao local, mas eu posso fazer uma série de atividades antes, né, seja de sensibilização, seja de aprendizado, antes de ir para lá. Cadê aqui? Para vocês terem uma ideia do que estava rodando ali. Então, está no YouTube. A única diferença é que com o tablet eu consigo fazer o que eu não consigo fazer aqui com o meu computador mexendo, porque ele não tem acelerômetro. Mas se eu fizer isso, ele está rodando o vídeo e eu estou vendo o que esse pesquisador aqui está vendo, quem mais estava lá com ele, etc. A captura desse material não é trivial. A gente teve que ter ali um aparato de 360 graus montado, né? Mas isso é bem possível já. Tá? Deixa eu voltar. Esse outro aqui eu tenho um vídeo que não é do nosso laboratório, mas eu tenho um ex-aluno de doutorado meu, né, que já é doutor agora, trabalhou com o professor Zanettini, e ele mostra um exemplo bastante interessante na área de arqueologia, que eu vou mostrar para vocês. E o outro, que é o Esferi, que foi um que a gente desenvolveu, no Esferi a gente desenvolveu um outro sistema de visualização, isso é uma inovação nossa, de você, como se fosse uma bola de cristal, você coloca projetores dentro de uma esfera para facilitar a interação com alguns objetos, seja para visualizá-los, seja para manipulá-los. Então, vou mostrar para você dois vídeos que ilustram algumas situações interessantes, mas que envolvem a questão da fabricação digital. No primeiro do Zanettini, eles não usaram ainda impressoras 3D para fazer o modelo deles, né? Eles fizeram toda a parte de scanning, né, de digitalização, usando recursos digitais, mas a fabricação desse modelo, né, para fazer réplicas, eles fizeram ainda de um processo um pouco mais artesanal. Mas no seguinte, vocês vão ver a Minerva, que é o nosso símbolo lá da Poli, que aí a gente fez com uma impressora de baixíssimo custo, tanto que a resolução ali, vocês vão ver que ela não é tão precisa. Mas se é para uma aplicação que eu vou fazer uma prótese, e a gente tem alguns trabalhos no laboratório em que a gente está fazendo próteses, seja a prótese em si, então imprimindo já no material final, ou a gente imprimindo o molde com material mais barato, e aí você usando esse molde para fazer o seu material final. Então,
Está dando para ver a esfera? A gente tem projetores dentro e eu estou vendo a esfera à medida que eu me movo. Ele tem um sistema de rastreamento de forma que as imagens são adaptadas para a pessoa que está olhando a esfera, para ele ver realmente como se estivesse dentro da esfera. Será que isso tem utilidade para vocês? Se tiver, a gente pode estar fazendo algum projeto em conjunto onde a gente use isso para a educação, né, nos ambientes que vocês têm. Que tipo de objeto estaria ali dentro? One of the emerging technologies that makes us very unique is that we use multiple mini projectors that are calibrated and blended automatically to create a uniform pixel space on the surface of the sphere. Então são pequenos projetores que a gente colocou dentro e com um software que a gente desenvolveu você calibra para que ele projete corretamente na esfera. Handheld display uses a physics engine to simulate real objects in the globe. The larger display shows one-to-one scale to the objects. One advantage of our spherical display is that there are no seams that create singularities, and the blending algorithms provide uniform pixel densities across the whole sphere. We do not use any internal mirrors, so there are no blacked out areas inside the sphere. Então, como é que esse objeto foi para dentro da esfera? A gente colocou várias câmeras para a gente conseguir criar um modelo tridimensional. Aqui ele já está mostrando um exemplo, que eu poderia modificar essa Minerva, que agora está dentro, fazendo modificações nela, e depois imprimi-la com as modificações. Tá? 3D workflow using Cubic and Spheric at SIGGRAPH Tech. Deixa eu colocar o do professor Zanettini. A construção de um edifício em São Paulo revelou milhares de peças de barro com valor histórico. E elas foram parar numa exposição cheia de novidades tecnológicas. É removendo a terra que os arqueólogos vão revelando a história. E não precisa ser no Egito, não. Esses aqui trabalharam no meio do bairro de Pinheiros, um dos mais movimentados de São Paulo, para resgatar 50 mil fragmentos de peças de barro que estavam embaixo de um canteiro de obras. Provavelmente é a olaria mais antiga encontrada em São Paulo e traz mais uma vez a possibilidade e a capacidade do nosso subsolo de contar histórias, muitas vezes que não foram ainda contadas. Recolhidos, os pedacinhos vão sendo remontados em um quebra-cabeça delicado, que na exposição tem que ficar protegido das mãos dos curiosos. Algumas dessas peças aqui têm mais de 300 anos e são importantes porque contam um pedacinho da história das origens de São Paulo. Calma, gente, eu não tô maluco, não. Nem todas essas peças têm mais de 300 anos, essa daqui tem só alguns meses. É uma réplica e foi feita com uma técnica que está mudando o jeito de se estudar arqueologia e também de as pessoas interagirem em uma exposição como essa daqui. Milímetro por milímetro, as peças originais vão sendo escaneadas, até formar um modelo virtual e viram réplicas, que podem ser manuseadas por qualquer pessoa. E na exposição ainda é possível virar, rodar, viajar pelos modelos virtuais. Às vezes você vê uma peça exposta, você não consegue ver o outro lado ou abaixo dela. E aqui esse sistema é muito interessante, muito prazeroso até de mexer. Mas é entre as crianças que a novidade impressiona mais. Elas ganham essas mãozinhas para levar para casa e poder ver a história pulando na tela de tablets ou telefones. Você coloca na câmera e dá para ver o mesmo formato.
Só vou mostrar mais um vídeo para vocês, para mostrar um pouco do que a gente vem fazendo. Quer dizer assim, a gente normalmente, ao invés da gente produzir, a gente coloca o aluno nesse desafio, que para ele fazer alguma coisa, ele tem que usar esses recursos. Então, se ele quer projetar um produto novo, ele pode usar recursos de realidade virtual, de realidade aumentada, e também fabricar o real, porque para ele realmente conseguir entender um problema e desenvolver alguma coisa, ele vai precisar fazer o real. Não vou mostrar o vídeo da disciplina, vou mostrar direto esse outro vídeo aqui, que a gente aproveitou o mesmo espaço da disciplina para mostrar como é que a gente pode juntar alunos de graduação, alunos de pós-graduação, especialistas e pessoas que têm os problemas num único ambiente, que é uma sala de aula um pouco diferente, que é o que a gente montou no Inova Lab, para fazer num fim de semana alguns desenvolvimentos. Então, esse aqui, o TOM, é um evento que surgiu em Israel, esse formato de você fazer oficinas com pessoas diferentes durante 3 dias, invadindo ali o fim de semana, e ter algum resultado. Eu vou mostrar para vocês essa experiência, que eu acho que ela é significativa, e que ela tem elementos ali dentro de fabricação digital, de realidade aumentada, acontecendo dentro dessa situação de aprendizagem aí, que não é uma aprendizagem convencional, né? A gente está misturando pessoas... onde é que eu pus? Esse aqui está na internet, se vocês procurarem Tom São Paulo, vocês vão ter acesso a esse vídeo, que é da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiências. Essa iniciativa do Tom, que nasceu em Israel, fala de várias pessoas se reunindo para encontrar soluções para problemas de pessoas com deficiência. Promover as tecnologias que ajudam as pessoas com deficiência a estarem mais próximas da vida, da qualidade de vida e da produção. For me, I've worked for so many months on Tom, and it's become very much like a baby for me. And I'm incredibly excited for this baby to be shared by Brazil as well. Estou aqui no Tom, testando esse joguinho aqui, fantástico, e que dá uma sensação de liberdade tremenda. O que está faltando só é um pouquinho do cheiro de mar, de uma brisa, no Laula. Eu fiquei realizado, realmente, eu fiquei muito realizado e muito feliz, mais feliz que ele, eu tenho certeza. Eu fico muito feliz em poder estar ajudando os meninos e tomara que siga para frente isso aí. Poder usar o tablet ou o computador e com isso acessar e-mail, fazer o que quiser, é autonomia e privacidade, é bem importante isso. Fazer o equipamento sempre dá. Agora, saber se aquilo vai ser útil para a pessoa que tem a deficiência foi assim, muito gratificante. É uma satisfação poder trabalhar com alguma coisa que você veja valor e que de fato vá ajudar as pessoas. Disparar. O Tikkun Olam significa reparando o mundo. E ontem eu tive a sensação de que, na verdade, eu estava consertando a mim mesmo. Superou a expectativa de desenvolvimento tecnológico também. Então, os produtos desenvolvidos foram muito interessantes e úteis para as pessoas. Com certeza, essa experiência desse final de semana vai se
vai se prolongar no tempo e vai dar outros frutos que a gente nem consegue imaginar hoje quais são. Nos interessa atrair pesquisadores de universidades de todo o continente americano. A experiência é boa e ela é capaz de produzir resultados que possam impactar 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Agora é a parte mais difícil, continuar trabalhando. Vamos mudar o mundo tom por vez. Hoje eu me senti incluída, inclusão, sem preconceito, me senti capaz. Maravilhoso, sabe? A oportunidade de a gente poder mostrar para os outros como a gente vê o mundo. Liberdade. É o mais emocionante. Ops. Então, o que eu queria dar era essa ideia mais geral de possibilidades onde a realidade virtual e a realidade aumentada entram dentro da fabricação digital, mas o mais importante é quando você consegue reunir as pessoas, né? Os alunos de graduação com os de pós, com quem entende do problema, com quem entende da... Ops. Só para concluir, as oportunidades que nós temos, graças aos avanços tecnológicos e à disponibilização dessas tecnologias na internet para que a gente aprenda junto com os alunos, elas são imensas. Os desafios, eu acho que é o que o professor colocou para a gente tem que se conhecer, a gente tem que trabalhar juntos, né? Porque acho que a gente conhece coisas diferentes, complementares, e a beleza do Tom que eu queria mostrar para vocês é que, assim, num fim de semana, né, ali foram 2 dias, na verdade, porque a inauguração ali foi na sexta-noite, no sábado e domingo, o que a gente conseguiu fazer, claro que cada um já tinha coisas, né? Não saiu tudo ali, mas cada um trazendo o que já tinha feito, o que a gente conseguiu desenvolver em conjunto, foi extremamente importante. Então, situações desse tipo, numa universidade do tamanho da nossa, com a diversidade que a gente tem, elas são possíveis a qualquer momento, se a gente juntar as pessoas, né? Então, acho que o desafio é da comunicação interna e também, né, com outros parceiros. A gente, nesse laboratório, que é de pesquisa, e nesse que é mais voltado para a graduação, a gente tem interesse em desenvolver parcerias para a gente estudar mais profundamente como é que a realidade virtual, a realidade aumentada, a fabricação digital, como é que a gente consegue efetivamente utilizar isso na educação com impacto, né? Que competências que a gente quer desenvolver nos nossos alunos, que usando esse tipo de recurso, né, que a gente viu aqui alguns exemplos apenas, que a gente vai conseguir ter impacto. E como é que a gente mede esse impacto também, que é um grande desafio. Se ele passou numa prova, etc., a gente já sabe fazer, né? Mas em algumas áreas a gente ainda não tem instrumentos adequados para a gente medir quais são as competências que a gente realmente está desenvolvendo nos alunos. Meu tempo está encerrado. Tem para perguntas, eu queria agradecer. Aqui está o meu e-mail. E estou aberta para perguntas, comentários de vocês. Perguntas? Bom dia, eu me chamo Elisângela e eu sou da área da linguística. Então, eu fico imaginando o mundo das pessoas que são analfabetas 2 vezes, né, do ponto de vista digital e do ponto de vista do letramento. Como é que essas tecnologias poderiam incluir isso nesse universo da linguagem, né, que exclui tanto? Então, para mim, foi muito rica estar aqui hoje, nessa manhã. Espero que eu possa levar isso para minhas salas de aulas também. Obrigada.
É legal esse comentário, porque uma das grandes preocupações que a gente tem é que com todo esse avanço, né, na área de eletrônica e de computação, as distâncias estão ficando maiores entre, né, quem se desenvolve e quem não se desenvolve. Por isso que a gente tem que agir muito rápido na educação, não só no ensino superior, mas na educação básica, porque a gente tem que ampliar as linguagens, não é só a língua portuguesa, não é só o repertório de matemática, mas é como é que eu trabalho de uma forma protagonista com essas coisas que estão muito disponíveis. Mas no Brasil ainda parece que, né, tudo é mais difícil. Agora, você vê, o celular está na mão, mas ele usa como consumidor, né, mas ele pode estar desenvolvendo. A gente faz várias oficinas, que eu não estou mostrando aqui, mas com estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, deles desenvolvendo aplicativos para celulares, deles desenvolvendo sei lá, um sensor para medir qual é a quantidade de água. Então, são atividades que a gente também faz na Poli, porque essa questão de ampliar as linguagens é extremamente importante. Oi, eu queria só fazer uma pergunta para você, Roseli. Meu nome é Cristiane, eu sou pedagoga aqui da Faculdade de Medicina, né? E eu fiz um trabalho de doutorado que foi sobre as dimensões pedagógicas ainda da base, do uso dos ambientes virtuais, como o Moodle, por exemplo, e trabalho em 3 universidades da área da saúde. O que eu noto, né, que eu achei muito interessante, é que vocês têm um laboratório multidisciplinar, né? E uma das coisas que eu percebi foi a necessidade da gente ter em loco, pelo menos no campus, né? Se você não pode ter nas faculdades, mas algumas delas tinham, a nossa não, mas eu fui na de Botucatu e na de Minas Gerais, né, na Federal, eles têm também um núcleo próprio que auxilia, né? E dentro até das faculdades de medicina deles, assim como São Paulo tem também. Só que aí o que a gente percebe é a dificuldade do docente, como o ensino não é ainda tão estimulado, na graduação não é tão estimulada na nossa universidade, a dificuldade para ele arrumar um tempo e cuidar disso. E ter um centro e loco, aí não é nem você provavelmente que vai poder responder, né, mas se você sabe, se a USP tem previsão de ampliar. Quando você falou da caverna, eu fiquei pensando em quantos anos isso já aconteceu, porque pela reportagem a gente vê quanto tempo existe. E quanta gente tem acesso a isso, porque assim, é uma informação que às vezes nem as pessoas nos campos, né, acabam tendo. E se você sabe, por exemplo, o quanto a graduação aproveitou dessa caverna, o quanto que a graduação tem conseguido buscar vocês, tem docentes, uma quantidade grande que busca vocês no laboratório ou não? Então, como eu falei para vocês no começo, o propósito da caverna não é um espaço como, por exemplo, sei lá, o CCE, para você desenvolver serviços para a universidade. O nosso propósito na engenharia é como é que a gente entende quais são essas tecnologias de uma forma protagonista. Porque até 2001, a gente só era capaz de importar tecnologia na área de realidade virtual fechada, que você não conseguia fazer nada. Você tinha que comprar o software, você tinha que comprar o hardware de um único fornecedor. Então, o nosso objetivo na caverna era disseminar que a tecnologia de realidade virtual ela está disponível, né? Então esse foi um papel bastante importante do nosso laboratório para que as indústrias e em todos os níveis pudessem estar usando, mas também contribuir para o conhecimento, não só formando pessoas na pós-graduação e na graduação que já tivessem know-how. Então você vai pegar o laboratório de realidade virtual na Embraer, tem gente formada, né, que passou ali pelo laboratório, seja na graduação ou na pós. Se for pegar na Petrobras, também, né? Não tem só o nosso laboratório, mas a gente acabou fomentando aí a criação de uma rede a partir do que a gente divulgou dos trabalhos de pesquisa. Já o CIT, como ele é um núcleo de pesquisa, mas ele é de instrumentação, a ideia é que a gente possa estar abrigando projetos multidisciplinares mais facilmente. É claro que a gente ainda não tem a estrutura dos nossos sonhos, mas, por exemplo, num evento como esse do Tom, a gente mostra um exemplo onde você pode captar apoiadores para viabilizarem, naquele caso ali, para a área de saúde. Mas se a gente pensar em casos específicos em que a gente tem interesse, seja com a gente, ou seja, né, vocês mesmos aqui, isso é possível e a gente pode estar apoiando vocês, se vocês tiverem dificuldade,
na apropriação dessas tecnologias. Olha, mas aí a gente precisa entender qual é o tipo de aplicação, né? Se é uma coisa mais high level ou se é mais baixo custo, porque você tem uma gama infinita aí de possibilidades de desenvolvimento, né? Então, todo esse conhecimento, a gente tem não só as equipes, mas a gente tem todo o networking de quem que domina esse tipo de assunto no Brasil e no mundo. Então, a gente consegue fazer as conexões rapidamente. Então, esse é o nosso propósito. Né? Não sei se fui clara na resposta. Né? Agora, muitas dessas coisas podem estar em sala de aula? Podem, mas o docente tem muita coisa para fazer. Não dá tempo dele fazer tudo. Então, o que eu estou jogando como provocação, porque eu mesma não consigo aplicar uma série de coisas que a gente faz no laboratório de pesquisa nas aulas de graduação. E eu não me satisfaço mais com as aulas de graduação convencionais, porque não dá, tem que ser diferente. Então, o que a gente vem trabalhando muito é de mudar as nossas disciplinas de graduação para aprendizagem ativa, para que o aluno crie as representações. A gente dá o suporte para ele de quais são as coisas que são disponíveis e ele cria junto com a gente, a questão da cocriação. Alguma pergunta a mais? Comentário? Bom dia. Doutora Roseli, primeiramente, parabéns pela sua palestra, realmente foi muito didática, muito esclarecedora. Pelo menos para mim, eu acredito que para todos. Tá? Bom, eu não sei se é uma pergunta também, acho que eu até pensei em enviar por e-mail, mas vamos compartilhar aqui, não quero ser egoísta. São duas colocações. Primeiro, inclusive até você falou, né, eu não sei se eu atentei direito, mas vamos supor, vou partir do princípio agora, eu sou docente de universidade. Eu também sou engenheiro, trabalho com de tecnologia. Toda a parte eletrônica, automação, controle, etc. Né? Então, assim, nós sabemos que tem muitas virtualidades. É difícil você ensiná-los, né, fazer com que os alunos enxerguem detalhes de tais processos. Bom, enfim, então eu gosto muito, e gasto muito tempo em simular. Então, eu vou desenvolver um cálculo, eu não quero um cálculo ali, né, na lousa, eu quero simular. Então, eu simulo, gero imagens, protótipos, eu gasto muito tempo. Bom, enfim, eu vou partir agora para a realidade. Por onde eu começaria? Tem o software Blender. Aí você fala, na internet você acha uma série de recursos. Bom, eu começaria, por exemplo, por um celular, que tem recurso, acelerômetro. Eu acharia esses recursos prontos, ou eu preciso desenvolver, ou eu levo meus alunos a desenvolver cada parte da minha disciplina, por exemplo. Eu não sei se eu entendi esse detalhe da sua palestra. Então, depende do propósito em educação. Às vezes a gente quer treinar alguma habilidade no aluno, né, ou sei lá, fazer um treinamento específico. Pegar naquele exemplo que eu falei de manutenção em linhas elétricas. Às vezes eu quero que ele realmente entenda qual é uma sequência de procedimentos, ou sei lá, para enfermagem. Né? Eu tenho uma sequência de procedimentos que ele tem que fazer no tempo certo, usando os materiais corretos. Né? Então, eu posso desenvolver em conjunto, seja o professor ou como equipe, alguma aplicação onde ele vai simular como se ele estivesse naquele ambiente real, seguindo passos. Então, às vezes o docente não consegue desenvolver esse aplicativo sozinho. Pode ser que o grau de realismo que ele precise, que ele vai precisar fazer um projeto, né, com alguma entidade aí que fomente isso para desenvolver esse ambiente virtual. Né? Mas uma vez que ele tenha desenvolvido, ele pode disponibilizar isso com Creative Commons e qualquer outra pessoa que precise fazer um procedimento semelhante vai poder ter acesso. Então já tem muita coisa na internet, é que aí para cada aplicação específica a gente tem que fazer uma busca em que você vai encontrar essas coisas. Se vai ser num celular, se vai ser na tela de um computador, também depende de qual é o tipo de procedimento, porque às vezes num dispositivo muito pequeno, você não tem o grau de detalhe que você precisa. Né? Em relação à autonomia para conseguir desenvolver o aplicativo, mais uma vez, se é uma coisa simples, assim como muitos professores conseguiam fazer um PowerPoint mais interessante com GIF animado, ou até teve um professor que me falou aqui que ele aprendeu a programar em Flash, construir coisas que sejam interativas. Então, é possível? Claro que é, e você pode ter resultados incríveis, porque às vezes aquele conhecimento para criar aquela representação você vai gastar mais tempo para tentar passar isso para outro do que você mesmo dominar o uso dessas ferramentas, mesmo que amanhã você tenha, o Flash agora está
tá com dificuldade, pode ser que não tenha mais suporte. Então, vou ter que aprender HTML5, vou ter que aprender outra coisa? Pode ser que sim, mas o que eu estou dizendo para vocês é não foquem demais na solução tecnológica num primeiro momento, mas foquem primeiro o que eu quero fazer com o meu aluno que eu não estou conseguindo fazer com as ferramentas já existentes, porque tem muita coisa pronta. Mesmo quando a gente fala de videoaulas, outro dia eu tive que dar uma aula de eletrônica para uma turma que caiu assim muito rapidamente e tinha um tópico lá que eu não estava me lembrando, né? Mas você entra na internet e você acha, por exemplo, o Me Salva. O Me Salva está sendo uma plataforma de publicação de vídeos na internet, de pequenas pílulas de aula, que são alunos, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul, que os alunos estão produzindo. E me salvou, né? Porque eu consegui recordar, assim, em questão de 5 minutos, que foi a pílula de vídeo, uma coisa que eu ia ter que procurar ali no livro e ia gastar um tempo maior, né? Então, foi nesse sentido, que assim, usar os alunos, seja do ensinar com pesquisa, seja os alunos da própria disciplina, eu acho extremamente importante, porque tem algumas coisas que a gente não tem tempo, e eles vão se sentir motivados também, porque estão contribuindo. Então, foi essa a dica, né? Não, tudo bem, obrigado. Mais do que fazer uma oficina, a gente pode até fazer uma oficina específica com vocês. Olha, como é que eu faço uma aplicação, né, de realidade? Isso a gente pode estar fazendo. Mas o convite para ir mais rápido é da gente ampliar um pouquinho essa rede de colaboração. E da gente pensar, olha, o que eu quero fazer na sala de aula que eu não consigo fazer no ambiente real, né? Por que eu não consigo? E o que eu quero fazer com esses alunos? A gente poder discutir um pouquinho mais nesse sentido, né? Os aspectos pedagógicos mesmo. Tudo bem. Agora, essa outra pergunta seria essa que eu iria mandar via e-mail, mas vamos lá, rapidinho. Eu trabalho com processamento de imagens, né? Meu mestrado foi direcionado a processamento de imagens. Só que é o contrário, ou seja, não é gerar, mas é extrair informações, características de imagens. Bom, o meu doutorado, eu estou iniciando na área de 3D, ou seja, são construções em 3D, mas de imagens reais em 3D. A partir de tomografias? Exato, exato. Meu doutorado foi nessa área. Ah, legal. E extrair informações. Aí eu te pediria uma ajuda pela sua experiência. Eu conseguiria relacionar esses dois caminhos, ou seja, eu preciso extrair, usando também virtualidade ou não? É que sim, aqui aparece muito mais síntese de imagens, né? Vocês viram que a partir de alguma coisa eu gerei imagens, mas dependendo da natureza do dado que eu estou utilizando, eu tenho um pré-processamento ou um processamento pesado às vezes, que é qual é o dado original, ele foi adquirido com sensores em campo, é um dado de geociências, ou é uma ressonância, uma tomografia, então são dados que foram adquiridos, que eu preciso interpretar esses dados para extrair as informações. Porque, por exemplo, a partir de uma tomografia, eu não consigo fazer um atlas anatômico automaticamente, né? Eu preciso conseguir extrair essas características. Aí está mais na seara do processamento e da análise dos dados, para você, a partir daí, gerar representações geométricas para poder gerar as imagens. Se você precisa das duas coisas ou não, aí vai depender do que você vai fazer. Às vezes, para poder dar uma realimentação para o usuário, para ele poder fazer, sei lá, o planejamento cirúrgico, eu posso precisar tirar dados, né, dessa massa de dados que a gente tem de aquisições, que podem ser até multidimensionais, e gerar representações de onde eu tirei características, né, e apresente. Agora, precisa de uma caverna? Pode ser que não, pode ser que numa tela de computador seja suficiente, dependendo do que eu quero olhar naquele momento. Bom dia. Eu sou a Alessandra Alanis Macedo, que faço parte do grupo que está trabalhando com mídias digitais. E eu acho que a gente, talvez, Roseli, tem um público aqui que é bem multidisciplinar. Tem gente de pedagogia, tem gente que não usa tecnologia em sala de aula. E acho que talvez algumas coisas que você colocou aí, até algumas colegas falam, eu vou usar isso numa aula de cálculo, por exemplo, né? Eu acho assim, tentando meio que costurar, fazer uma ponte, eu acho que você apresentou diversas tecnologias, algumas mais fáceis de serem usadas, outras mais difíceis, também pelo nível de hardware, né? Equipamentos, esse tipo de coisa, que podem ser usadas em determinado contexto, né? Eu não vou dar uma aula inteira dentro da Cave, eu acho que são exemplos que são usados na aula para estimular. Mas existem coisas simples de fazer, né? De repente... E muitas prontas já. E muitas vezes quem mesmo da área de tecnologia não usa.
né? Os meus alunos apresentavam um projeto com PowerPoint. A partir desse ano eu mudei, eu falei, não, vocês não vão usar, cada um vai fazer um vídeo. Com que tecnologia? A que quiser. Com que câmera? A que quiser. E aí ainda tem uma, vocês vão disputar e só um dos vídeos vai ser o melhor vídeo, que seria que ganharia financiamento. Nós estamos meio que brincando dentro da sala de aula. O que a gente conseguiu com isso? Mudar. Em vez de todos os alunos sentarem e ficar olhando o cara fazer PowerPoint um atrás do outro, agora eles tocam um vídeo. E um faz uma coisa mais legal, o outro faz uma coisa diferente. Na próxima aula ele quer ganhar. Então, ele vai lá perguntar por que ele fez, porque eu acho que, além da gente estar dando a formação técnica, a ideia de inovação, de que temos que vender produtos, eu acho que isso estimulou. E eu não tive que aprender a tecnologia para ensiná-los, porque essa era a minha grande preocupação. Eu não vou dar uma aula de como fazer vídeos, não cabe. Então, eu deixei eles fazerem do jeito que eles queriam. Né? E eles estavam julgando o vídeo dos colegas, então dividindo tecnologias e tal. E eu acho que era barato. Sim. Não precisou de uma cave. Eu acho que essa é a ideia, né? Existem coisas para usar e a gente tem que ver o que encaixa dentro da realidade financeira, da realidade do que vai ser apresentado na aula, qual é a disciplina, o que precisa. Em algumas disciplinas eu faço isso que você falou, assim, eu jogo um desafio para eles, tanto deles criarem alguma coisa, que aí leva um tempo um pouquinho maior, dependendo do tema, como eu falo assim, não, eu quero ser surpreendida, né? Daqui a uma semana eu quero que vocês tragam aquilo que vocês acharam de mais interessante para explicar tal tópico. Né? Porque ele tem que encontrar informações e ver se aquilo fez sentido para ele, né? Então ele traz e compartilha com os alunos. Então essa é uma forma da gente também acelerar alguns processos, porque às vezes a gente quer começar e a gente quer uma coisa já validada, né? Então a gente tem que começar por algum ponto. Se a gente não tem tempo, usar os alunos como aliados funciona super bem. Professor? A idade. Bom, só para finalizar, fazer um fecho dessa primeira, vamos dizer assim, atividade com relação ao desenvolvimento. A ideia da apresentação, como vocês viram, já foi até colocado pela Alessandra do grupo, a ideia é que você tenha, nós vamos trazer pessoas com diferentes características. E por isso, no início, eu disse que nós vamos ter oficinas, em que o número de pessoas vão ser menor, selecionadas, que é para você poder realmente, vamos dizer assim, pôr a mão na massa. Essas oficinas que vão ser feitas em São Paulo, que vão ser gravadas, mas a ideia é que a gente tenha conhecimento, a palavra-chave que eu tenho utilizado é compartilhar. Quer dizer, a ideia de você olhar e ver o seguinte, assim, o que eu posso tirar do que a Roseli falou? O que é que eu posso utilizar? Em que momento que eu posso fazer isso? É claro que nós não estamos pensando, e nem isso vai acontecer, que todos agora passem a fazer determinadas situações com essa. Que determinados conteúdos você vai ter que fazer. Alguns vão ser mais simples, outros vão ser muito mais complicados, outros você não vai conseguir. A próxima atividade que vai ter aqui, que é essa que a gente até conversou, o Hermes que vai fazer, ela é uma atividade, vamos dizer assim, que ela é mais transversal. Quer dizer, a princípio a gente espera, né? Infelizmente eu não vou poder estar, mas depois eu vou ver, mas aí, o que eu espero, olhando pelo resumo da apresentação dele, é que como a gente vai falar de, vamos dizer assim, de ferramentas, vamos dizer assim, que possibilitem você fazer aulas eletrônicas parecidas com as coisas que a Roseli falou, que você consiga aprender um pouco mais, fazer com que o aluno tenha uma imersão maior naquele momento, isso deve atender uma expectativa, às vezes, que a gente fica... Porque eu também não sei fazer vídeo, tá certo? Mas existem várias competições, você tem competições nacionais, que é o tal dos vídeos de 1 minuto. E você tem os vídeos de 5 minutos. E cada um faz, como disse a Alessandra, do jeito que achar que julga mais apropriado. No congresso de graduação, nós tivemos a apresentação de um grupo lá da EASH, em que o professor, que é de gestão pública, ele pegou e pediu para que os alunos participassem da competição dos vídeos de 1 minuto. Tá certo? E ele usou isso dentro das aulas dele. Quer dizer, não foram as aulas dele, foram dentro das aulas dele. Desse processo, depois ele mesmo descobriu que 1 minuto não era a melhor maneira para usar nas aulas. Então ele apresentou o resultado de vídeo de 1 minuto e já disse assim, nós, os estudantes e ele e a outra pessoa que estava com a disciplina, vamos fazer os de 5 minutos agora. Talvez o de 3 seja o ideal para o conteúdo que ele queira fazer, mas ele vai fazer o de 5 porque tem a competição. Quer dizer, a essência é a gente tentar trazer
vamos dizer assim, esses instrumentos para dentro daquilo que facilite todo o processo. Agora, tem uma coisa que é fundamental, que todos nós estamos envolvidos, que é com a estrutura curricular de cada curso nosso, que foi colocado aqui. Quer dizer, a questão não adianta você pegar e ficar preso somente na estrutura, que é naquela estrutura mais antiga, que é mais pesada, que faz. Porque senão você não vai ter a disponibilidade para você ter tempo para você olhar o trabalho que o aluno vai fazer. Tá certo? Então, tem que ser um processo, veja, nós estamos falando, e não existe uma receita, porque senão a gente já tinha feito. E não existe recurso suficiente para você fazer aquelas coisas que sejam maravilhosas. Vamos fazer um grande laboratório. Não adianta. Veja, nós temos experiência na Universidade de São Paulo, existente, de projetos que foram financiados, que se tem disponível, mas os docentes da própria unidade, quer dizer, quando você olha para o pacote do docente, usa muito pouco. Muito pouco. Muito pouco porque ou não tem interesse, ou porque não tem tempo, ou porque não tem motivação, ou porque não tem a questão da valorização do ensino. Quer dizer, o problema é que sempre você tem alguma muleta, vamos dizer assim, de certo modo, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim, o exemplo do vídeo, do tom, o final, que é um tom de cada vez, nós estamos um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Se a gente se convencer que nós podemos fazer uma pequena contribuição, ótimo, vamos dar o passo seguinte. Entendeu? Dentro disso, as coisas vão aparecendo. Veja, não é necessário ter 1 milhão para que você possa fazer com que os alunos façam coisas diferentes e que nós possamos ensinar de uma maneira diferente. Não é preciso ter R$1 milhão, nem $1 milhão. Tá certo? Então, a ideia fundamental é a gente tentar compartilhar isso. Tudo que nós desejamos dentro desse ciclo de atividades, estando na Pró-Reitoria do Desenvolvimento, é trazer questionamentos. Pegar os nossos colegas que estão dispostos a fazer o que fez a Roseli hoje, vir compartilhar, olha, eu faço assim, se é certo, se é errado, se está bom, se não está bom, se interage com muito aluno, com pouco aluno, se envolve pouco professor, é uma outra história. Mas você consegue fazer alguma coisa. Então, dentro dessa perspectiva é que nós estamos trabalhando. E aí é fundamental a participação de todos, seja sugestões, críticas, tudo mais. Então, nós temos o e-mail que vocês receberam. Nesse e-mail, assim, você diz assim, olha, a Roseli é uma pessoa fantástica, mas eu não gostei da apresentação dela. Não tem problema, ela não vai ficar chateada porque eu não vou mostrar para ela. Olha só, foi ótimo dessa forma. Talvez eu pudesse... Tem uma pessoa que eu conheço que trabalha alguma coisa muito parecida com a Roseli. Talvez fosse interessante para que a gente tivesse uma continuidade. Então, o que vocês julgarem, a ideia é fazermos isso juntos. Se não fizermos isso juntos, não vai dar certo. Certo? Ter atividades por ter atividades somente não resolve. Não resolve. Ninguém vai ganhar bônus por ter participado disso. Certo? Então, quer dizer, nós estamos falando de nós mesmos. Quer dizer, o quanto que eu, como pessoa, quero modificar e tentar fazer alguma coisa diferente. Quanto que isso vai me custar? Muito mais tempo. Os tempos de vocês hoje aqui, vocês deixaram um tantão de coisa para fazer, vão ter que voltar correndo para fazer. Como nós que temos que pegar o carro meio-dia, senão a gente perde o voo. Tá certo? Então é assim, é isso no fundo que a gente está fazendo. Eu quero assim, agradecer muito a presença de vocês. Nós tivemos um problema com o IPTV, tá certo? Eu boa parte fiquei no celular conversando com as pessoas para a gente tentar acertar isso. Foi resolvido somente no final, mas o material, como eu disse, está todo gravado e ele vai estar disponível. Então aí depois vamos tentar no próximo. O Hermes, que vai ser o próximo convidado, e ele já está aqui, e ele vai falar, então, sobre... Como é o título bonito, Hermes? Estética, Estética e dinâmica em aulas eletrônicas e apresentações eletrônicas. Então é isso. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação, certo? E obrigado, Roseli, por ter aceito o convite. Obrigado.